Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão passando? Espero que todos estejam bem, seus familiares também, tá? Eu tô bem, graças a Deus. Bom, hoje, né, eu quero fazer, né, ou quis fazer também, tanto faz, um remember de algumas coisas que nós já demos, mas que faz muita falta na construção do nosso texto argumentativo, e eu vou dar também o texto expositivo, tá? Dissertação expositiva depois. Então preste atenção para relembrar, para poder saber usar. Tem gente que está fazendo prova sem colocar o mínimo, gente, que é o título, sem colocar o parágrafo, começo e meio e fim. Caramba, eu falei, o que é isso, gente? Assim não dá. Tem que ter o mínimo. Bom, isso sem falar outras coisas, eu não quero nem falar. Mas vamos lá. Tipos textuais. Chamamos de tipos textuais o conjunto de enunciados organizados em uma estrutura bem definida, facilmente reconhecida por suas características preponderantes. Podem variar entre 5 e 9 tipos, sendo que os mais estudados são a narração, a argumentação, a descrição, a injunção e a exposição. Professor, injunção, não estou lembrando não. Calma, vou falar. A tipologia textual, você já viu, mas você não está lembrando, às vezes é da nomenclatura. A tipologia textual, diferentemente do que acontece com os gêneros textuais, apresenta propriedades linguísticas intrínsecas, como o vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais e outras características que definem os gêneros. Estes, por sua vez, surgem do dinamismo das relações sociocomunicativas e da necessidade dos falantes em um dado contexto cultural, enquanto os tipos já estão definidos, prontos para receberem os diversos gêneros em sua estrutura. Bom, o que está dizendo aqui? É que você, né, já tem uma ferramenta, né, para ser usada para cada tipo de tipo de texto, tá? Por quê? Porque você já conhece essa ferramenta. Ferramentas essas que são a coesão, a coerência, na narração, que tem que ter os elementos, a estrutura, a argumentação. Geralmente são textos de debate e entra opinião também. A descrição, descrever de forma objetiva e também subjetiva, o que já demos. Injunção, espera um pouquinho que eu vou falar mais lá na frente. E exposição. A argumentação também vai entrar a dissertação, é lógico, tá? E aí a exposição também entra em dissertação. Bom, vamos virar a folha aqui. Narração. A principal característica de uma narração é contar uma história ficcional ou não, geralmente contextualizada em um tempo, em um espaço, nos quais transitam personagens. Os gêneros que se apropriam da estrutura narrativa são contos, crônicas, fábulas, romances, biografias
entre outros. Tá? Isso faz parte da narração. Quando você tem que escolher o tipo de narrador, quando você tem que colocar os elementos, né, que são tempo, espaço, personagens, enredo, e que você tem que saber o que você vai escrever na introdução, no desenvolvimento e também na conclusão. Continuando. No dia seguinte, fui à casa literalmente correndo. Isso é um exemplo, tá? Ela não morava no sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disseram-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boca aberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava a rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam, mais tarde, a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como se sempre e não cair nenhuma vez. Isso aqui são contos, né, de Clarice Lispector. Olha só, ela é meia, não é objetiva, né? É uma narração subjetiva. Bom, mas o que está dizendo aí? Que está mostrando alguns aspectos da narração. Está contando um fato, né? E tem ali marcado no dia seguinte, que é o tempo, casa, rua, aliás, né? Que é onde ela está. Se quiser botar ruas de Recife, né? Então você sabe já tudo isso, porque narração vocês, né, já viram já muito, né? Nos anos, né, que vocês passaram. Dissertação. O texto dissertativo argumentativo é um texto opinativo, cujas ideias são desenvolvidas através de estratégias argumentativas, que têm por finalidade convencer o interlocutor. Os gêneros que se apropriam da estrutura dissertativa são ensaio, carta argumentativa, dissertação argumentativa, editorial e outros. Então aqui vem também um pedaço, né? A súbita louvação do nosso judiciário serve para encobrir a verdade factual, a começar pelo emprego de pesos e medidas opostos no julgamento dos mais diversos gêneros de corrupção política. Até no mundo mineral sabe dessa singular situação, pela qual a Casa Grande goza da leniência da justiça em todos os níveis de atividade. Bom, isso aí é um editorial, tá, que foi publicado, né? E ele aqui, gente, ele está como dissertativo argumentativo, porque ele argumenta, né, também a corrupção dentro da política, tá? Ele mostra o porquê, né, dá argumento. Exposição. Ter por finalidade apresentar informações sobre um objeto ou um fato específico, enumerando suas características através de uma linguagem clara e concisa. Os gêneros que se apropriam da estrutura expositiva são reportagem, resumo, fichamento, artigo científico, seminário. São tipos que você já viu, né? Já viram? Só que ela não botou, ele, né, não botou aqui, mas existe também a dissertação expositiva, tá?
E essa ainda vai conhecer, vocês vão conhecer. Em Puan, região metropolitana de São Paulo, 4 mulheres devolveram a difícil e honrosa missão de comandar, cada uma casa com 9 crianças, chamadas de mães sociais. Elas são cuidadoras permanentes de crianças que foram destituídas de seus lares por causa de seus maltratos, abusos ou falta de cuidados. Então, ela está expondo o quê? Uma situação, e tem muita característica, gente, da reportagem, tá? E está vindo na revista, né? O que demonstra mais ainda ser, né, uma reportagem. A injunção. Os textos injuntivos têm por finalidade instruir o interlocutor, utilizando verbos no imperativo para atingir seu intuito. Os gêneros que se apropriam da estrutura injuntiva são manual de instrução, receitas culinárias, bulas, regulamentações editais. Isso vocês já viram, tá? Se você pegar uma receita de culinária e ler, vai falar assim, isso aqui é um texto injuntivo. Por quê? Porque está ensinando a fazer alguma coisa. A bula também, tá? E não tem aliás, não tem nenhuma dificuldade. Aqui é o exemplo. Não instale nem use o computador em locais muito quentes, frios, empoeirados, úmidos ou que estejam sujeitos a vibrações. Não exponha o computador a choques, pancadas ou vibrações e evite que ele caia para não prejudicar as peças internas. Isso aqui é um manual de instruções de um computador. Então, isso aqui é um texto injuntivo, tá? Descrição. Os textos descritivos têm por objetivo descrever objetivamente ou subjetivamente coisas, pessoas ou situações. Os gêneros que se apropriam da estrutura descritiva são laudo médico, tá, gente? Relatório, uma ata, guias de viagem e outros. Também pode ser encontrados textos literários através da descrição subjetiva, que eu falei, né? Descrição objetiva e subjetiva que vocês já estudaram comigo. Então, aqui é uma subjetiva. Ela era gorda, sardenta, de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados, tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos tratadas. Como não se bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Então, ele está falando aqui bastante, né, sobre a pessoa, como é que fala? A parte de objetiva também, porque ele está falando como era uma moça, né? Se ela era baixa, ela era sardenta, cabelo crespo, tudo isso são descrições, o quê? Descrições objetivas. Mas também tem as descrições também subjetivas. Aqui, olha. É na parte alta que fica o colorido Pelourinho, bairro histórico e tombado pela Unesco como patrimônio da unidade. Em suas ruas de vielas estão centenas de casarões candomblé, além de templos católicos que atraem estudiosos do mundo. E o caso da Igreja de São Francisco, considerada a obra barroca mais rica do país. Agora, descrição objetiva. Eu ia perguntar a vocês, viram alguma coisa subjetiva aqui?
Não. Aqui ele está falando, né, que ela era gorda, baixa, sardenta, esse é o objetivo. Cabelo excessivamente crespo, meio arrivado. Aí ele começa a falar, né, uma criança, né, qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter um pai dono de livraria. Então, isso que vai dar a subjetividade ao texto. É quando ele faz um comentário, né? Um comentário sentimental também, né? Então, o texto, gente, ele pode ser objetivo e subjetivo, ou pode ter uma parte subjetiva e outra parte objetiva. Por isso aqui, que eu me lembre, eu já dei a vocês. Só não sei se ficou gravado, né? Desculpa, pronto. Vamos lá, olha só. Vocês lembram do discurso citado? Pois é. O discurso citado jornalístico, vocês lembram? Existe, né, são três, os nossos discursos, ó, direto, indireto e indireto livre, não é isso? E existe um discurso citado no texto. Por exemplo, se você tá lendo o texto, tal, segundo o cardiologista, doutor, né, fulano de tal, aí ele bota a fala, né, do doutor. Quando ele coloca a fala, ele está o quê? Citando. E a fala, ela vem de forma o quê? Direta. Tá? Aí nós temos aqui uma... eu me lembro dessa reportagem. É uma reportagem que aconteceu no Rio, tá? Presta atenção. Jorrou esgoto no teto por 13 horas anteontem dentro do Sebo Berinjela e de uma das mais tradicionais livrarias do Rio, a Leonardo da Vinci, que funciona desde a década de 1950 no subsolo do edifício Marquês Gerval, na Avenida Rio Branco, centro da cidade. Presta atenção aqui, ó. Foi uma coisa dantesca, não é ficção. Era uma cachoeira, disse ontem Milena do Chad, gerente da livraria. O estrago foi bem maior no sebo vizinho, com acervo de 28 mil livros para o prejuízo dos casos ainda não foi calculado. Então, olha, gente, já acharam já o discurso citado? Não. Foi uma coisa dantesca, não é ficção, era uma cachoeira. Primeiro, o discurso já está com as aspas, né? E depois fala, né? Quem está falando, né? A Milena. E é um discurso direto. Vamos aqui embaixo. Por causa do risco de curto-circuito, a sala da livraria foi interditada pela Defesa Civil e não abriu ontem. No sebo ainda escorria um filete de teto. Os irmãos Daniel e Silvia Chomsky, dono da Berinjela, que funciona no local há 15 anos, contam que ainda não tiveram coragem de ver a situação dos cerca de 20 mil livros estocados na sala dos fundos, a parte mais atingida. A gente gosta de livro. Estou com medo de ir lá dentro, foi o caos.
disse Silvia. Eles correram para tentar salvar parte de 8.000 livros e centenas de CDs e DVDs expostos nas estantes. Vocês notaram de novo onde está o discurso citado? Foi o caos. Né? Olha lá. A gente gosta de livro. Estou com medo de lá dentro. Foi o caos. Está entre aspas. Está dizendo quem disse, né? E é um discurso direto. Se falou direto, tá certo. Eles correram para tentar salvar parte de 8.000 livros, centenas de CDs e DVDs expostos nas estantes. Preciosidade da casa, a primeira edição em francês de O Mito de Sísifo, em 1942, de Albert Camus, assinado pelo autor, escapou por uma sorte. Graças a Deus vendi na semana passada, afirmou Daniel. Já acharam? Sim, se você achou, tá ótimo. Graças a Deus vendi na semana passada. Aí tá o discurso citado, e ele é um discurso direto também, por quê? Porque afirmou o Daniel. Indireto, gente, é quando não existe a fala, a personagem não tem ali o narrador falando, não, tá? O escrito, né, no caso. Vamos lá. Terminar. Ele afirmou que os técnicos da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, SEDAI, demoram 4 horas para chegar ao local. Uma atendente chegou a dizer que o prazo era de 72 horas. Novamente, né? Está aí o discurso citado, que é também a voz da personagem. A SEDAI informou que, após uma vistoria, técnicos constataram que acima da laje da galeria do condomínio há uma tubulação de esgoto que não é ligada à rede. A tubulação está corroída e não leva o esgoto a lugar nenhum. Dessa tubulação vazou o esgoto que inundou um dos estabelecimentos, informou a companhia, responsabilizando o condomínio que foi notificado. Bom, a essa altura acho que vocês já acharam onde está o discurso citado, né? Direto. Já o síndico Elídio Moreira culpa a SEDAI pelo vazamento. Segundo ele, por falta de manutenção, houve retorno do esgoto da rua pela tubulação. Aqui eu poderia considerar, gente, que é um discurso, não deixa de ser um discurso, que está escrito aqui, ó. Elídio Moreira culpa a SEDAI pelo vazamento. Segundo quem? Segundo Elídio. Por falta de manutenção houve retorno. Mas aí não é a voz dele. Pode ser um discurso que é indireto, tá? E é. Bom, gente, hoje eu quis dar essa relembrada para eu poder, na semana que vem, já entrar com eu ia entrar hoje, né? Com a dissertação expositiva. Mas deixei para semana que vem. E eu deixei também um exercício em PDF, tá? Que vai valer 2,5 pontos. E eu vou juntar também depois com mais outros que eu vou mandando, tá? E eu peço que vocês façam, não pro meu bem, né? Pro bem de vocês. Se estiver lá escrito dissertação expositiva, vocês, por favor, façam dissertação que a gente já aprendeu, né? Argumentativa, tá bom?
Porque eu fiz esse exercício antes de enviar, não, antes de fazer a aula. Então, não é expositiva, tá? A dissertação é dissertação argumentativa. Não esqueçam, por favor, do título, não esqueça dos parágrafos, da retomada do assunto, usando o pronome. No segundo, tem que ter e o dois. O dois são o mínimo são 2 argumentos. Coloque lá, por favor, ideias novas nesses argumentos no segundo. Não deixe ficar repetitivo, senão perde a coerência, perde coesão, perde coerência. Que mais? A conclusão também, não deixe de dar uma proposta de solução que você vai, não sei, não estou lembrando o tema que eu botei. Bom, mas quem soube fazer, fez direitinho, colocando a solução para o governo, né? E tem uns que a gente pode fazer, gente. Não é, professor, eu não posso fazer uma proposta de solução que eu faça. Poderia, querido, mas só que é difícil. Porque você depende das outras pessoas. Depende de poder aquisitivo. Tudo isso. Então, cabe ao governo fazer. Mesmo porque o governo que tem que sustentar o país. Sustentar no sentido que se houver, por exemplo, dengue e tiver que fazer alguma coisa, não é você que vai fazer, são eles que têm que fazer. Mandar pessoas pulverizarem as ruas, ou então fazer o que já devia ter feito há muito tempo, uma vacina, né? Enfim, tá? Por isso que eu falo sempre para colocar cabe ao governo, tá bom? Um beijinho para cada um, saudades, tá bom? E não deixa de dar presença, de comparecer no Zoom, porque agora no Zoom tá sendo falta, tá, meus amores? Tá bom? Beijinho, beijinho, beijinho. Bom final de semana, tá? Para vocês, os familiares também. Tchau, lindos.